Olá! Vamos então para o quarto capítulo da leitura do nosso livro Princípios da Terapia Comportamental Dialética em Ação. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4, né, que é o capítulo do paradigma da mudança. A gente precisa se lembrar que a tarefa central no tratamento da DBT é fazer as mudanças necessárias na vida do paciente para que a gente possa ajudar ele a construir uma vida que vale a pena ser vivida. E aí, para isso, né, a Linehan organizou um protocolo que a gente usa diversas vezes na sessão, ao longo de todo o tratamento. E esse protocolo, ele é descrito da seguinte forma, né? Então, primeiro a gente tem ali os alvos, né? A gente, em colaboração com o paciente, a gente define quais são os alvos de tratamento. A gente obtém o comprometimento, né, desse paciente. E aí a gente vai focar a sessão no alvo de maior prioridade, né? A gente começa ali dos comportamentos que ameaçam a vida e a gente vai seguindo de acordo com a hierarquia da DBT. Então, a gente usa a análise em cadeia do comportamento, que é quando a gente tenta ali descobrir quais são as variáveis que estão controlando aquele comportamento-alvo, aquele comportamento-problema. Através dessa análise em cadeia, a gente busca padrões relevantes entre esses elos, né, para ajudar o paciente a chegar a um insight do que ele acha que faz mais sentido ali, qual hipótese que ele vê sentido ali. O paciente chegando nesse insight, a gente gera soluções para esse problema, né, para esse comportamento-alvo, e aí a gente, então, escolhe e ajuda o paciente a implementar essas soluções. Essas soluções, elas envolvem várias combinações, né, de 4 categorias de procedimentos de mudanças, né. Então, se o paciente tem ali déficit de habilidades, a gente vai usar o treinamento de habilidades na sessão. Se ele tem cognições problemáticas, né, se o problema desse alvo está sendo os pensamentos que ele está tendo, né, as crenças que ele tem a respeito daquilo, então a gente vai usar uma modificação cognitiva. Se as contingências que são problemáticas, usaremos manejo de contingências. E para estímulos que provocam emoções, a gente vai usar controle de estímulos e exposição. Além disso, também a gente usa estratégias de orientação para a gente esclarecer ali os papéis dentro da terapia, né, para educar o paciente. E a gente também busca o tempo todo fortalecer o comprometimento desse paciente com as tarefas que a gente combina ali. E aí, para isso, a gente usa as estratégias de comprometimento. Durante as sessões, né, de DBT, a gente percebe que o conteúdo dessas sessões, ele pode mudar rapidamente, né? O paciente pode se desregular, uma coisa que a gente estava observando ali ser o alvo, de repente a gente, através de uma informação que o paciente traz, a gente percebe que talvez não seja. Então, a gente tem que ter uma flexibilidade e uma fluidez na aplicação dessas estratégias, né? Então, quando a gente tem essas estratégias em mente, fica mais fácil improvisar, né? Então, conhecer todos esses procedimentos permite que a gente improvise quando acontecem mudanças ali durante a sessão. E aí a gente tem 7 processos centrais que ajudam a gente a aplicar esse repertório de solução de problemas com flexibilidade. E aí são sobre esses 7 processos que a gente vai falar daqui para frente. Eu vou dividir esse capítulo, né, em 2 partes, porque é um capítulo bem longo, então a gente provavelmente ficaria aqui por mais de 1 hora se a gente fosse falar dele todo de uma vez. Então, hoje a gente vai falar de alguns desses pontos, e aí no próximo vídeo a gente finaliza com o restante, né? Então, quais são esses 7 processos, né? Direcionamento de alvos e monitoramento, a obtenção do comprometimento do paciente, análise em cadeia do comportamento e formulação de caso, e aí os outros 4 são teorias, né? Do déficit de habilidades, do condicionamento clássico, do condicionamento operante e da mediação cognitiva. Então, com esses 7 processos aí, a gente tem um conjunto imenso de intervenções que a gente precisa manter em mente para alcançar essa flexibilidade, né, para improvisar quando preciso e para ajudar o paciente a fazer essas mudanças que são tão necessárias, né? Então, se a gente tem isso em mente, se a gente está conectado aos pacientes, se a gente está ali trabalhando na sessão orientado para os alvos, a gente consegue usar essas estratégias de solução de problemas. Então, vamos lá, começando por que é ser comportamental, né? Já que daqui a pouco a gente vai falar sobre comportamentos que o paciente vai mudar, análise em cadeia do comportamento. Então, a gente precisa entender o que é esse ser comportamental.
E aí o Swenson fala, né, que descrever isso é desafiador, assim como andar de bicicleta, se apaixonar, sonhar, você sabe quando vê, quando sente, quando faz, e é bem compreensível, né? Todo mundo já se apaixonou e todo mundo teve dificuldade para explicar aquilo, por mais que todo o nosso corpo tivesse ali dando sinais dessa paixão, era difícil colocar isso em palavras, né? Então, é algo que a gente sente. Então, ele define como ser comportamental bem similar, não necessariamente a se apaixonar, né? Mas nesse sentido de a gente sabe quando está acontecendo. Para mudar um comportamento, é preciso mudar o comportamento. Então, acho que uma ótima definição desse ser comportamental também é isso. O Swenson, antes da gente iniciar aqui, ele conta sobre um episódio em que ele teve um bloqueio de escrita, ele precisava escrever alguns artigos, né? E aí ele teve um bloqueio, e por indicação de um colega, ele procurou um terapeuta TCC. E aí esse terapeuta, ele se concentrou nos detalhes do que o Swenson precisava, né? Do objetivo dele, ele focou nesse objetivo, que era escrever os artigos até determinada data. E aí o Swenson, que até então tinha feito só análise, né, ele ficava pensando, tá, mas e tudo aquilo que eu sei sobre mim, quando a gente vai falar sobre mim, né, o autoconhecimento e tudo mais. E aí o terapeuta disse para ele, né, é ótimo que você tenha aprendido tanto sobre você, mas agora vamos aos artigos, ou seja, vamos focar no seu objetivo. Se o problema está sendo o comportamento atual, vamos focar nisso, vamos trabalhar nisso. Não que ele tenha ignorado todo o resto, né? Mas você chega ali na terapia e você traz um objetivo. Preciso escrever os artigos até tal data, é por isso que eu estou aqui. Então vamos lá, é esse o nosso trabalho. É para isso que você está aqui, é para isso que eu vou te ajudar. E aí o Swenson percebeu, né, que primeiro vem a ação, depois o insight. E aí ele conta que se sentia um pouco idiota, porque aquilo parecia um pouco óbvio, né? Tá, você precisa escrever os artigos, então o que você precisa é escrever os artigos. Tá, eu já sei disso. Eu sei que eu preciso escrever. Mas aí ele disse também, né, que a psicanálise que ele fazia visava aprofundar a compreensão dele sobre ele mesmo, né? Já a terapia comportamental visava resolver um problema identificável, né? E aí ele também fala sobre o estilo terapêutico, né, do terapeuta dele, que era focado, direto, pragmático, mas também era amigável, otimista. Então, ele disse que ali ele teve, ali ele teve as primeiras lições dele sobre o comportamentalismo, né? Que era, a gente começou com uma meta, a gente dividiu essa meta em objetivos específicos, a gente decidiu um método para trabalhar, criou uma estrutura para esse método acontecer, monitorou o progresso, enfrentou obstáculos, né? Percebeu possíveis obstáculos que poderiam acontecer e enfrentou quando aconteceram, então atingiu-se o objetivo. E uma coisa bem legal que ele fala também, que ele percebeu durante esse processo de terapia com o TCC, é que o progresso ele deveria acontecer entre as sessões, que as sessões em si eram para preparar ele para o trabalho da semana. E eu achei essa frase sensacional, porque muitos pacientes vêm para a terapia esperando que aqueles 50 minutos que a gente passa ali com eles resolva toda a vida deles, né? Mas a gente sabe que o trabalho pesado mesmo acontece quando ele sai da terapia e começa a colocar em prática tudo aquilo que a gente conversou, os combinados que a gente fez. Então, é isso. O progresso acontece entre as sessões. A sessão é uma preparação para aquilo que vai acontecer durante a semana, para aquilo que vai acontecer entre as sessões. Bom, então vamos para o primeiro processo, para o primeiro processo que a Marcia Linehan citou ali, né? E que o Swenson citou no livro. Então, primeiramente, direcionamento de alvos e monitoramento. Novamente, a DBT é, antes de mais nada, uma terapia orientada pela busca de resultados. Então, a gente tem objetivos e a gente espera e trabalha para que esses objetivos sejam alcançados. Então, a gente tem metas, essas metas elas são subdivididas em alvos comportamentais que a gente visa alcançar. Os alvos são os obstáculos para o alcance dessas metas, e aí a gente monitora tudo isso através do cartão diário. Por que o tempo todo a gente está falando de alvos e por que o direcionamento de alvos vem em primeiro lugar, né? Sem alvos, a gente não sabe muito bem pelo que a gente vai estar trabalhando ali, né?
Vamos imaginar o alvo como aquela imagem mesmo do tiro ao alvo, por exemplo, né? Se você não sabe para onde você precisa jogar, talvez você só jogue o dardo, era o nome que eu queria lembrar. Aquele, eu não sei bem o nome, mas aquele círculo onde a gente joga dardos, né? Tiro ao alvo, não sei, né? Porque tiro, aquilo ali não é bem um tiro, né? Talvez seja. Enfim, acho que vocês conseguiram entender o que eu estou falando. A gente precisa saber exatamente onde está o nosso alvo para que a gente tente acertar nele. Então, o Swenson fala que a qualquer momento, se um terapeuta DBT ele é perguntado qual é o alvo daquela sessão, ele precisa saber responder. Ele precisa ter esse alvo em mente. Partimos então para comprometimento, né? A gente quer obter o compromisso do paciente com os alvos que a gente está trabalhando, com os modos de tratamento da DBT. Então, a gente quer um compromisso com a terapia individual, um compromisso com o treinamento de habilidades, um compromisso com o bom uso do coaching telefônico, um compromisso com outros tratamentos, como, por exemplo, tratamento psiquiátrico, enfim. E a gente também quer um comprometimento com os procedimentos que a gente vai usar ali durante aquele tratamento. E é natural, né, que esse comprometimento durante o tratamento, ele aumente e diminua, né? Só que o comprometimento, ele com certeza é uma variável muito importante para o sucesso desse tratamento. Um paciente sem compromisso, ele não tem por que ele fazer aquelas coisas ali que a gente está batalhando tanto para que ele faça. Não tem por que ele se engajar na sessão e muito menos fora dela. Então, por mais que seja natural que esse comprometimento ele oscile, a gente precisa sempre estar usando estratégias para comprometer esse paciente, para não deixar ele se perder. Então, não é porque é natural que diminua o comprometimento que a gente vai deixar esse comprometimento haver navios. A gente vai estar ali buscando o tempo todo, toda vez que for preciso. E análise em cadeia e formulação de caso. Então, através da análise em cadeia, a gente encontra variáveis de controle desse comportamento-alvo, né? Através dessas informações, a gente tem material para a formulação de caso. E na formulação de caso é onde a gente tira o planejamento e a implementação do tratamento. Então, uma terapia, né, sem uma formulação de caso, é como se a gente tivesse, até deixei essa frase aqui, prosseguir na terapia sem uma formulação em evolução é como dirigir um território desconhecido sem mapa. Então, a formulação, ela está sendo alimentada o tempo todo, porque o tempo todo a gente está fazendo análise em cadeia, o tempo todo a gente está descobrindo novas variáveis, o tempo todo a gente está gerando novas soluções para aqueles problemas que o paciente tem. Então, o tempo todo essa formulação de caso está evoluindo, a gente está descobrindo novas coisas, a gente está implementando novas estratégias, a gente está replanejando o tratamento. Então, acho que para finalizar essa primeira parte, né, do capítulo 4, deixa eu ver se eu tinha colocado mais alguma coisa, não. Para finalizar essa primeira parte do capítulo 4, acho que essas três coisinhas que a gente falou, né, a gente precisa estar consciente de quais são os alvos de tratamento, a gente precisa ter esses alvos bem definidos e a gente precisa estar trabalhando em cima deles em toda a sessão, de acordo com a hierarquia ali, né, seguindo as prioridades e tudo mais. A gente precisa usar estratégias de comprometimento para manter esse paciente ali na terapia com a gente e não só vindo toda semana. E a gente precisa tanto das análises em cadeia, quanto das formulações da formulação de caso em constante evolução. Fechamos por aqui essa primeira parte, aí a gente volta na parte 2 com o restante desses procedimentos.